Hoje, lendo o noticiário, deparei com uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, assinado pelo Daniel Vetterman, em que ele fala sobre os gastos de saúde e os gastos de educação projetados pelos próximos anos. E ele vai falando sobre isso porque é um levantamento que foi feito pelo governo e lá pelas tantas o governo fala sobre as consequências do aumento de gastos não só de saúde, mas dos gastos em geral do governo para as contas públicas. Antes de mais nada, é preciso que se veja que os gastos de saúde vêm aumentando ao longo do tempo por uma série de fatores. Quer dizer, você tem um envelhecimento da população e, portanto, as despesas para você tocar a vida são muito mais altas nas idades mais avançadas do que quando você está jovem, evidente, né? O tipo de remédio que você consome, o número de vezes que você vai ao médico, o número de exames que você faz, a quantidade de vezes que você repete os mesmos exames, que também são mais caros, a distância entre os exames, né? Você, quando é jovem, precisa fazer, de repente, um exame a cada 10 anos, 20 anos, 15 anos. Depois, quando você vai ficando mais velho, tem que fazer a cada 5, a cada 3, tem os exames que são anuais. Mas o fato é que, se você voltar no tempo, há 20 anos, os brasileiros faziam em média 2 a 2,5 exames por ano. É o que se fazia. Não significa que todo mundo fazia isso. Mas hoje em dia, a média subiu em 50%. Então você faz 3 ponto alguma coisa, 3,5, 3,4 exames por brasileiro. Como a gente sabe que tem uma porção significativa da sociedade que não faz exame nenhum, se essa parte da sociedade começar a fazer exame, essa média vai subir e vai subir muito. E é desejável que suba muito, não porque vai subir muito, mas porque é desejável que pessoas que hoje não fazem exame nenhum façam. Ainda é surpreendente imaginar, quer dizer, para mim é surpreendente imaginar, eu ouço relatos e vejo na realidade do dia a dia, mulheres que vão ao hospital para ter o filho sem nunca ter feito qualquer exame durante a gestação. Nenhum exame, simplesmente chega para ter o filho. O que é inconcebível, né? Não é sempre falha do sistema de saúde, nem sempre é falha do sistema de saúde, mas muitas vezes é falha do sistema de saúde. Falha do sistema de saúde num sentido mais amplo, né? Conscientização das pessoas, para que campanhas de conscientização, que são muito poucas no Brasil e que são fundamentais. Então, o número de exames aumentou, a população idosa aumentou, a complexidade dos exames aumentou. Quando você pega os custos de insumos, novas tecnologias, robôs, tudo encareceu brutalmente. Então os gastos com saúde vão aumentando de forma significativa, bem mais do que a receita, né, a capacidade de financiar a estrutura do Estado. Então a saúde é um negócio que está pesado e a reportagem fala que os gastos vão subir com saúde, vão cair em educação, porque você tem taxas de natalidade cada vez menores, mas lá pelas tantas, a reportagem diz o seguinte, que o estudo a que ele se refere foi encaminhado pelo governo ao Congresso como anexo de riscos fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. No mesmo documento, e aqui é que tem uma questão importantíssima, além disso que eu falei. No mesmo documento, cálculos da equipe econômica mostram que, mantidas as regras do arcabouço fiscal e o atual crescimento das despesas obrigatórias, faltará dinheiro em 2027 para investimentos, custeio da máquina, emendas parlamentares e para os pisos salariais da saúde e educação, uma das rubricas que mais pressionam o orçamento. Então, repetindo, mantida a estrutura de despesas atual, mantida a regra atual de financiamento e de crescimento das despesas, vai faltar dinheiro em 2027
para investimento, custeio da máquina, emendas parlamentares e pisos salariais de educação e saúde. O que a reportagem está dizendo com isso? Ou o que o governo está dizendo com isso, que foi registrado na reportagem? Que o governo atual, o governo Lula, ele está confessando que vai deixar uma herança maldita para o próximo governo. É o primeiro governo da história brasileira que confessa que está deixando uma herança maldita para o seu sucessor. Essa expressão, herança maldita, vem sendo usada em tudo que é sucessão de governo. Alguns governos podem dizer que herdaram uma herança maldita. Outros não podem dizer que herdaram uma herança maldita. Né? Pela matemática que eu fiz, e eu vou mostrar aqui, posso estar errado, você pode me corrigir, você pode discordar, dos últimos 40 anos, do governo José Sarney para cá, e eu estou chamando o governo José Sarney, a entrada do governo José Sarney, que recebeu de João Figueiredo, recebeu Numas, né? É o sucessor de João Figueiredo. De José Sarney para cá, nós tivemos 8 titulares, dos quais 5 podem falar em herança maldita e 3 não podem. Então, o Sarney recebeu um país atrapalhado, totalmente atrapalhado politicamente. Você tinha que fazer uma constituição, você estava saindo de um regime militar, você tinha uma inflação absurda, você tinha uma dívida externa importante. No governo dele, a gente chegou a decretar moratória. O presidente da República foi à televisão para dizer: não temos dinheiro para pagar as contas. Parte disso se deve a equívocos do governo Sarney, sem dúvida, mas boa parte é o que ele recebeu. Então, ele pode falar em herança maldita. Também pode falar em herança maldita, e falava, o presidente Collor. O presidente Collor recebeu o país com uma inflação de 80% ao mês. 80% ao mês. A inflação de 1989, que foi a última inflação anual que precedeu o governo Collor, lembrando que o governo Collor foi o último governo a assumir em março, dia 15 de março, todos os outros depois passaram a assumir em janeiro, mas a inflação acumulada de 1989, pasmem, foi de 1.764%. Você imagina um negócio desse? Um ano, 1.764%. Mas o Collor recebeu uma herança maldita. E deixou uma herança maldita também para o Itamar Franco, que era o seu vice. O PIB, em 1990, primeiro ano da gestão Collor, caiu 4,3%. Em 1991 caiu de novo, bem menos, 0,5% negativo. E depois, em 92, recuperou 1,5%. Mas o Itamar recebeu um país em dificuldades, com inflação, complicado. Então, o Itamar Franco também recebeu um país em dificuldades. Já o Fernando Henrique Cardoso não pode dizer a mesma coisa, porque ele era o ministro da Fazenda do governo Itamar. Tinha dificuldades, mas ele não pode dizer que ele recebeu uma herança maldita. Ele recebeu a herança que ele mesmo deixou. Né? E ele ficou 8 anos. E, para irritação dos tucanos de plantão, Lula recebeu uma herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, sim. Os tucanos não gostam de falar isso. Mas a inflação estava em 12% quando o Lula entrou. A Selic estava em 25% ao ano quando o Lula entrou. Gente, a taxa de juros estava em 25%. Mas a inflação que o Fernando Henrique pegou estava em 22%. Não, claro, ele levou de 22% para 12%. Maravilha. Mas a gente tinha um problema grave, né? Então, o Lula recebeu, sim, uma herança maldita. Ele falava isso, muita gente reclamava e tal. E, de fato, ele recebeu. Com uma diferença em relação à herança maldita do Sarney, a herança maldita do Collor, que o governo Fernando Henrique fez muita coisa importante. Ele fez um processo de privatização, trabalhou a ideia de concessões, fez o plano de estabilização da economia, fez muita coisa, mas não foi o suficiente. Do ponto de vista fiscal, não foi o suficiente para arrumar a economia, então ele deixou uma herança maldita, mas não por desleixo. Então é preciso que se faça essa ressalva, mas, do ponto de vista de quem chega, herança maldita. Dilma não pode falar que recebeu uma herança maldita do Lula. O Lula, aliás, é um caso impressionante.
o que torna mais surpreendente o que está acontecendo agora, porque o PT, que era extremamente radical no seu discurso, em 2001 chegou a escrever um texto falando em ruptura necessária, há um ano da eleição presidencial de 2002 que ele venceu. Ruptura necessária. Ele falava em estabelecer um teto para pagar os juros, ele falava em um comprometimento máximo para o pagamento da dívida pública. Como ele percebeu que os empresários, como ele percebeu que o setor produtivo, como ele percebeu que quem pensa com equilíbrio, quem estudou em faculdades decentes, reagiu. E ele começou a mudar, e aí nasceu a Carta ao Povo Brasileiro, com o compromisso, dizia lá, preservar o superávit primário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos. Completamente diferente do que falava antes. E ele, ao assumir, aumentou a meta de superávit que ele recebeu. Então, fez um trabalho no começo do governo que era um trabalho importante. Ele recebeu com uma meta fiscal, superávit fiscal de 3,75, aumentou para 4,25. Então, o Lula já foi uma pessoa muito centrada, e é o que o Haddad fala o tempo inteiro, se vale para o Lula do passado, o Lula quando o ministro da Fazenda era o Palocci, né? Não o Lula quando o ministro da Fazenda era o Guido, ou o Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso aí é outra composição, mas o Lula quando tinha um ministro da Fazenda que tomava mais cuidado, ele era esse Lula. Então o Lula recebeu herança maldita, a Dilma não pode dizer o mesmo. Temer recebeu uma herança maldita. Temer recebeu uma herança maldita. Aliás, ele foi o último presidente a receber uma herança maldita. O que fecha a nossa conta de 5. Sarney, Collor, Itamar, Lula e Temer. Temer recebeu uma herança maldita, sim. Lula, 1, né? Não esse Lula agora. Lula 1. Mas o Temer recebeu uma herança maldita. País em recessão, país com a taxa de juros alta, país com desemprego alto, país completamente desgovernado, sem rumo, sem nada. Herança maldita, indiscutivelmente. E deixou um país bem arrumado para o Bolsonaro, que não entregou uma herança maldita para o Lula agora, não. O Lula não herdou uma herança maldita. Então, a herança maldita herdaram, como falei, Sarney, Collor e Itamar, Lula 1 e Temer. Agora, eu não vou citar Lula 3 para não ficar fazendo um monte de matemática, mas ele não recebeu herança maldita, né? A Dilma também não, o Bolsonaro também não, e o próprio Fernando Henrique também não. E agora, a gente tem pela primeira vez um governo anunciando uma herança maldita. Eu deixarei uma herança maldita. No seu documento feito pelo Tesouro Nacional, que aparece registrado na reportagem do Daniel Vetterman, outras vezes isso já aparecia registrado, mas agora numa nova reportagem, mostrando que, mantidas as regras atuais, vai faltar dinheiro em 2027. E em 2027 muitas regras vão mudar. Fórmulas de cálculo estão sendo revistas, a forma de contabilizar o precatório está sendo revisto. Nós vamos mostrar daqui a pouco que algumas coisas pioram, por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, vai se discutir no Senado agora uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal que vai permitir que terceirizados não entrem no cálculo de teto máximo de gasto com pessoal. O que é uma loucura, mas estão lá discutindo. Então, você está num momento de baixa taxa de compromisso com a responsabilidade. Você está num momento em que ninguém está afim de fazer uma varredura nos gastos do governo. Ninguém quer. O Lula não quer, o Haddad não quer. Ninguém está afim de fazer uma varredura nos gastos do governo. Porque fazer uma varredura nos gastos do governo significa admitir, primeiro, que durante anos a gente pagou para quem não merecia receber. Seja magistrado acima do teto, seja gente que não deveria receber benefício social algum, porque não se encaixa, não é elegível. Não estou nem falando em rever regras. Por exemplo, é um absurdo que você tenha um programa chamado BPC que paga na mesma idade que alguém que paga a aposentadoria, o que não paga passa a receber na mesma idade. Então, se duas pessoas que estão trabalhando, por que uma pessoa vai pagar a aposentadoria dela
todos os meses durante 30 anos para se aposentar com o mesmo salário mínimo que ela vai se aposentar se ela não pagar nada e for pelo BPC. Não tem sentido. Então, no mínimo, teria que ter uma diferença. Quem se aposenta pela aposentadoria do BPC 5 anos depois, alguma coisa tem que ser diferente. Do contrário, não faz sentido. Mas eu não estou nem falando disso, hein? Eu estou falando de gente que não deveria estar na lista, gente que não se encaixa nas regras para programa social e está recebendo programa social. E a gente já deu vários exemplos aqui, não vou repetir, porque senão você vai ficar até cansado. Mas existem vários exemplos. Então, como ninguém está fazendo nada, esse governo está levando na maciota, a gente vai ter, é o que diz a reportagem, é o que diz o governo, podemos ter um problema sério. Lembrando que a arrecadação tributária só bate recorde. Em maio de 2025, janeiro a maio, a arrecadação subiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado e ainda assim não é suficiente para cobrir os gastos do governo. Se pegar o mês de maio de 2025, a arrecadação foi quase 8% maior do que maio do ano passado e ainda assim o dinheiro não é suficiente para cobrir os gastos do governo. Ele quer mais. Ele quer mais IOF, ele quer mais o que for possível. Se você falar CPMF, é capaz deles abraçarem também. Sendo que no ano passado a arrecadação subiu quase 10% em relação a 2023. Então, de quando tomou posse para cá o governo Lula, entrou em 2023, no ano seguinte arrecadou 10% a mais, no ano seguinte arrecadou ainda 4% a mais. Quer dizer, é um bolo de dinheiro e ainda assim não é o suficiente. Não é o suficiente, porque esse monstrengo, corpulento, guloso que é o Estado brasileiro, não quer saber de musculatura não, só quer saber de gordura e não quer saber de respeito ao contribuinte, só quer saber de gasto. E a reportagem mostra que a gente pode entrar em colapso. Então, reforçando, relembrando, o governo Lula talvez seja o primeiro governo brasileiro a admitir, a confessar que vai deixar uma herança maldita, o que é pavoroso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.